hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais comigo, Diego Amorim, e as principais notícias desta manhã. Começo com a informação importante de que o Senado Federal não votou nesta manhã, como estava previsto, a medida provisória do contrato verde e amarelo. Trata-se de uma MP que foi editada pelo governo de Jair Bolsonaro, uma espécie de mini-reforma trabalhista. Ela altera regras trabalhistas, por exemplo, para incentivar a contratação de jovens e de pessoas acima de 55 anos que estão fora do mercado de trabalho. Faz parte de um pacote de medidas do governo de Jair Bolsonaro para incentivar o emprego no Brasil. Essa medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada de terça para quarta-feira e hoje estava prevista a votação no Senado. Estava tudo caminhando para ser aprovada também no Senado Federal essa medida provisória e a vida seguir. Ocorre que no início da sessão virtual de hoje, alguns líderes partidários trouxeram dois argumentos para não votar essa MP hoje. Primeiro, disseram que não pode mexer em direitos trabalhistas, em regras trabalhistas, em meio à pandemia do novo coronavírus. Também reclamaram, segundo ponto, do tempo que tiveram para analisar a medida, já que essa MP chegou da Câmara para o Senado na última quarta-feira, ou seja, 2 dias atrás. Mas, no final das contas, a senadora Simone Tebet, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acabou escancarando qual era o motivo real ali dos seus colegas não estarem querendo votar essa medida provisória hoje. Trata-se de uma reação às declarações de Jair Bolsonaro ontem à noite em entrevista à CNN, na qual o presidente da República fez críticas ao parlamento, principalmente a Rodrigo Maia, no âmbito da questão da desfiguração do Plano Mansueto, de socorro aos estados e municípios, e também o presidente da República disse que parecia que havia uma conspiração contra ele no parlamento. Os líderes partidários do Senado tomaram as dores do parlamento em relação a essas críticas feitas por Jair Bolsonaro e se comprometeram a simplesmente deixar caducar a medida provisória do contrato verde e amarelo. Se ela não for votada até a próxima segunda-feira, ela vai caducar e a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro vai ter que começar todo o trabalho do zero. O que aconteceu no finalzinho dessa discussão toda? O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, pediu para que Davi Alcolumbre repense e possa pensar em colocar em pauta na segunda-feira essa MP, com a garantia de que o governo possa vetar alguns trechos sobre os quais haja discordância entre as lideranças do Senado. Mas eu acompanhei a sessão, pelo clima ali, não há disponibilidade, pelo menos até agora, no início dessa tarde de hoje, sexta-feira, em votar essa MP e a previsão mesmo é de que ela acabe caducando. Vamos em frente? Nós temos aqui também a informação da Secretaria da Presidência da República, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, negando uma reportagem da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que Bolsonaro teria falado a parlamentares que tem um dossiê de inteligência do governo sobre suposta conspiração de Rodrigo Maia, João Dória e até mesmo de um setor do Supremo Tribunal Federal contra a sua gestão, na linha das declarações de Bolsonaro ontem à CNN. A Secretaria de Comunicação nega a existência desse dossiê. Eu vou ler para vocês o trecho da nota que foi divulgada pela SECOM da Presidência. Não é verdadeira a informação veiculada hoje na coluna Painel da Folha de São Paulo de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disporia de um dossiê da inteligência do governo sobre uma suposta conspiração contra a sua gestão. Trata-se mais de uma desinformação, de uma fake news que tem o objetivo de criar clima hostil e de desconfiança no relacionamento do Executivo com os demais poderes da República e seus representantes. E finaliza a nota: não há dossiê, não há nenhuma análise nem conclusão de que existe uma conspiração em andamento contra o presidente da República. Finaliza a nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Nessa sessão virtual de agora de manhã do Senado Federal, houve muita reação em relação a isso também. O líder do MDB, Eduardo Braga, por exemplo, pediu que o Senado abra uma investigação. O líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, chegou a dizer que o general Augusto Heleno, que é o chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, seja intimado a participar de uma sessão no Congresso para esclarecer isso. Então agora saiu no finalzinho da manhã essa informação, essa negativa oficial da Presidência da República em relação a suposto dossiê da inteligência do governo contra, entre aspas, adversários aí do governo de Jair Bolsonaro.
Vamos em frente. Agora pela manhã vocês acompanharam conosco no Antagonista o novo ministro da Saúde, o Nelson. Eu ainda estou aprendendo a falar o sobrenome dele, o Nelson Teich, sei lá, é por aí. O Nelson assumiu hoje a pasta da saúde no lugar de Luiz Henrique Mandetta, que foi oficialmente demitido no dia de ontem. E o próprio Mandetta discursou nessa cerimônia lá no Palácio do Planalto. Depois o novo ministro da Saúde discursou e, por fim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, discursou agradecendo o Mandetta e reafirmando que pensa, entre aspas, um pouco diferente de Luiz Mandetta sobre a pandemia do novo coronavírus. Disse o presidente da República: essa briga de começar a abrir o comércio é um risco que eu corro, porque se agravar a Covid-19, a pandemia, vem para o meu colo, disse o presidente da República. Agora, o que eu acredito, que muita gente já está tendo consciência que tem que abrir, referindo-se à abertura do comércio. O Bolsonaro disse também que pede a Deus que lá na frente a história vai julgá-lo, vai julgar o Mandetta, e ele pede a Deus que os dois, presidente da República e agora ex-ministro da Saúde, estejam certos. Vamos em frente, caminhando para o nosso fim do Boletim a Mais de hoje. João Dória, governador de São Paulo, em coletiva agora há pouco, ele faz uma coletiva diária atualizando as informações lá de São Paulo, ele confirmou que está prorrogando a quarentena no estado até o dia 10 de maio. Aqui nós não brigamos com a ciência, nós respeitamos a ciência, disse João Dória, confirmando a prorrogação da quarentena até 10 de maio. E ele voltou a fazer o apelo para que os paulistas não saiam às ruas. Disse o governador tucano: fiquem em casa por amor às suas vidas. Foi o que disse João Dória. Caminhando para o fim, ministra do STJ, Laurita Vaz, ainda no âmbito de São Paulo, ela negou hoje um pedido para que fosse paralisado aquele sistema de monitoramento por celular que está sendo feito pelo governo de João Dória para medir ali o deslocamento das pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. A ministra negou um pedido que foi feito por um advogado, um habeas corpus coletivo que foi impetrado lá no STJ. Ela disse que não foram apontados quaisquer atos objetivos que possam causar, direto ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção nesse caso. São palavras da ministra Laurita Vaz. Nessa decisão do STJ, ela também disse que o habeas corpus coletivo não é o instrumento adequado nesse caso. Por fim, saindo um pouco desse universo da pandemia, a Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira uma operação de busca e apreensão no gabinete do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães. Suspeito de corrupção, Guimarães foi afastado do cargo por decisão do ministro do STJ, Félix Fischer. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, não teve mandado de prisão, no Rio de Janeiro e em Petrópolis, na região serrana do Rio. Essa é uma outra informação também, e fora desse contexto da pandemia do novo coronavírus. Na medida do possível, aproveite seu fim de semana, um grande abraço e tchau.